Vamos lá? Mais um dos conectivos. Mais um conectivo. Agora vamos para a nossa condicional. A condicional ela é representada pela seta para um lado só. E a frase condicional é o nosso se alguma coisa, então outra coisa. Tá? Podemos pôr reticências aqui também. Se uma coisa, então outra coisa. Vamos lá? Exemplos. Proposição A, faz sol. Proposição B, vou à praia. Então vamos lá? Vamos fazer a se, acostumado P e Q, né? Se A, então B. Como que fica? Faz sol. Desculpa. Se faz sol, então vou à praia. Se faz sol, então vou à praia. Observem aí comigo o que está acontecendo. Observe o seguinte, que obrigatoriamente para que eu vá à praia, precisa que faça sol. Tá? Então, a segunda, a que vem ligada com então, ela depende obrigatoriamente que a primeira aconteça para que ela aconteça. Tá? Elas são dependentes. A primeira, se aconteceu, a segunda, obrigatoriamente, tem que acontecer. Tá? A gente vai perceber isso na tabela verdade. Então, se não acontecer, a gente tem uma proposição falsa. Tá? Já estou adiantando para vocês um pouco. Vamos lá? Outro exemplo agora com as proposições F, é domingo, e G, vou à praia. Vamos fazer então? A, se F, então G. Vamos lá? Se é domingo, então vou à praia. Desculpa, vou à igreja, né? Se é domingo, vou à igreja. Tá? Se é domingo, vou à igreja. Então, vamos afirmar que hoje é domingo. Aconteceu de hoje ser domingo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir na igreja para que eu tenha uma proposição verdadeira quando a gente tem a condicional. Tá? Então, vamos lembrar de novo. A segunda depende da primeira para a gente ter o resultado. Aconteceu a primeira, obrigatoriamente tem que acontecer a segunda para a gente ter uma proposição verdadeira. Tá? Vamos continuar com mais alguns exemplos. Amigo, as duas proposições. Maria estuda para a prova, Maria passa de ano. Vamos lá? Então eu quero se H, então I. Como que fica? Se Maria estuda para a prova, então, vou repetir aqui. Maria passa de ano. Vamos lá. Eu falei que a segunda depende exclusivamente da primeira.
Então, por isso que é a condicional. A condição da segunda acontecer é que a primeira tenha acontecido antes. Então, por isso que nós chamamos a que vem com si de antecedente e a que vem com então de consequente. Tá? Então, porque a consequência de estudar é passar de ano. Então, nesse caso, a Maria precisa estudar primeiramente para então ela passar de ano. E ela só vai passar de ano se ela estudar. Então, aí a ideia da condicional é a condição para que Maria passe de ano é que ela estude. Entendeu agora a ideia da condicional? Porque a gente tem o sim. Então, de novo, qual é a condição para Maria passar de ano? Que ela estude. E obrigatoriamente, se ela estuda, ela passa de ano. Tá? Para ser verdadeiro. Pode acontecer dela estudar e não passar de ano. Então a gente tem uma proposição falsa, tá? Essa aqui ela é um pouquinho chatinha na tabela verdade. Mas então, a ideia de condição é isso. A condição para Maria passar de ano é estudar para a prova. Se ela estuda para a prova, ela passa de ano. Se ela não estuda para a prova, ela não passa de ano. Aqui comigo. Ó, proposição P, chove. Proposição Q, faz frio. Vamos lá? Fazer a se P, então, Q. Ó, se chove, então faz frio. Se chove, então faz frio. Vamos analisar aqui quando que a gente vai ter o valor de verdade e quando a gente vai ter o valor de falsidade. Tá? Vamos considerar, então, primeiro, as primeiras possibilidades. Ó, choveu é verdadeiro. Fez frio. Lembra que para fazer frio precisa chover? Então, se a primeira aconteceu, a segunda obrigatoriamente tem que acontecer. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Vamos lá? Vamos analisar outra situação agora. Olha, se chove, choveu. Não fez frio. Aqui é falso. E agora? Eu estou falando se chove, então faz frio. Obrigatoriamente, se choveu, tem que fazer frio. Então, essa proposição ela é falsa. Certo? Outra situação. Vamos lá? Ó, não choveu. É falsa. E fez frio. Agora toma cuidado aqui com esse detalhe. Ó, fez frio. Obrigatoriamente, para fazer frio, precisa ter chovido. Isso não necessariamente. Pode fazer frio sem chover. Mas toda vez que chove, faz frio. Então, ó, se chove, não choveu e fez frio, não importa. Tá? Toda vez que chove, tem que fazer frio. Mas não necessariamente faz frio só quando chove. Então, essa ela é verdadeira também. Tá? E agora? Olha lá, ó. Se chove, não choveu, falso. E não fez frio também. Ela vai ser o quê? Verdadeira, gente. Ó, não choveu e não fez frio. Então, ela vai ser verdadeira. Observa isso comigo. Qual que vai ser a única
vez que a gente vai ter uma falsidade aqui numa condicional. Olha só, acompanhe comigo. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então essa aqui a gente tem que decorar, tá? Qualquer outro caso, a gente tem verdadeira. Só o único caso da condicional ser falsa é quando a primeira é verdadeira e a segunda ela é falsa. Porque, de novo, obrigatoriamente aconteceu a primeira, tem que acontecer a segunda. Só que a segunda pode acontecer sem ter acontecido a primeira. Então, por isso que no caso, quando a gente tem a primeira falsa e a segunda verdadeira, a gente ainda tem verdadeira. De novo, obrigatoriamente, aconteceu a primeira, tem que acontecer a segunda. Certo? Só que a segunda, ela pode acontecer sem ter acontecido a primeira. É aquele caso, talvez Maria, ela não estudou, mas mesmo assim ela passa de ano. Certo? Talvez, no caso, não choveu e mesmo assim fez frio. Entendeu? Então aqui é o caso. Toda vez que chove, faz frio. Mas nem toda vez que faz frio é porque choveu. Quem depende aqui é a segunda que depende da primeira. Então, a condicional, a gente só tem uma condicional falsa. Quando temos primeira verdadeira, segunda falsa. Se as duas forem verdadeiras, se as duas forem falsas, ou a primeira for falsa e a segunda verdadeira, é verdadeira. Guarda. Condicional. Se, então, eu preciso que a primeira seja verdadeira, a segunda seja falsa, aí eu tenho sim uma proposição falsa. Qualquer outro caso, a proposição é verdadeira. Primeira verdadeira, segunda falsa, se então a condicional ela é falsa. Que obrigatoriamente acontece a primeira, acontece a segunda. Finalizando com o último exemplo. Proposição P, corro. Proposição Q, fico cansado. Vamos lá? Se Q, então, se P, então Q. Se corro, fico cansado. Gente, olha aqui. Eu não coloquei no então, mas eu coloquei uma vírgula, tá? Muitas vezes essa vírgula aqui, ó, ela faz a função do então. Toma cuidado com isso. Se corro, fico cansado. Eu não preciso escrever um então. Ou posso escrever aqui, ó. Se corro, então fico cansado. Mas não necessariamente com então vai estar escrito. Se aparecer se corro, fico cansado, a gente sabe que é a condicional. Então lembra, para eu ficar cansado, eu tenho que correr. Ou não? Não, necessariamente. Então, de novo, ó, para eu ficar cansado, não necessariamente eu preciso correr. Só que se eu corro, eu fico cansado. Tá? Então lembra, aconteceu a primeira, obrigatoriamente tem que acontecer a segunda. Mas a primeira não aconteceu. A segunda pode ou não acontecer. Por quê? Eu posso ficar cansado, por exemplo, de trabalhar, eu posso ficar cansado de estudar e não de correr. Entendeu? Só que toda vez que eu corro, eu fico cansado. Abraços!